Os direitos das pessoas com deficiência são normas e valores que buscam proteção, o amparo e a inclusão das pessoas com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Verdade, esses direitos se baseiam no princípio da igualdade, que diz que todos devem ter condições de participação ativa na sociedade e lutam contra qualquer tipo de discriminação que impede que as pessoas com deficiência exerçam ou aproveitem as suas liberdades fundamentais. Mas quem está com a gente para falar sobre esse assunto aqui no nosso Notícias do Bem, esse assunto inclusive vai ser tema do encontro do GEPANDA nesse sábado, é a advogada Elisa Ferreira. Doutora Elisa, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Notícias do Bem. É um prazer conversar contigo a respeito desse assunto que é tão discutido, mas que, infelizmente, ainda precisa ser muito mais praticado, que são os direitos das pessoas com deficiência, não é mesmo? Probleminha de comunicação aí com a doutora Elisa Ferreira. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ela a respeito desse tema. Voltou? Vamos ver se ela está me ouvindo bem agora. Doutora Elisa, tudo bem? Sim, agora eu estou te ouvindo. Agora está tudo bem? Então tá bom. Doutora, então, primeiro eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito desse tema, né, que é os direitos das pessoas com deficiência, que afinal de contas a gente fala tanto desse tema, né, isso é muito conversado, cada vez mais falado, mas eu acredito que ainda falta muito para a gente chegar lá, né? Com certeza. O tema de inclusão, ele está cada vez mais em alta e a gente precisa direcionar isso, a questão também dos deficientes, né? Hoje em dia a gente tem um rol de legislação muito grande que garante vários direitos para... Vocês estão me ouvindo? Que garante vários direitos para as pessoas com deficiências, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente para que, de fato, essas pessoas sejam mais acessadas. Pois é, a gente está com um probleminha de conexão com a doutora Elisa, acho que está cortando um pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ela, de repente, trocar a conexão, tentar um outro caminho aí de conexão, porque parece que voltou, parece que destravou agora. A gente está acostumado, que é assim mesmo, né? Entrevista online tem essas coisas. Só conseguimos ouvir o comecinho da sua resposta, né, doutora? Bom, vamos lá. Então, eu estava mencionando, né, que a gente tem falado muito da questão da inclusão hoje em dia, e ela tem que se estender também a esse tipo de público. A gente já avançamos muito até hoje, a gente tem um conjunto de legislação muito grande, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência também, se respaldou ainda mais isso, mas é tudo muito recente, a gente ainda está num caminho, num progresso, para, de fato, conseguir amparar verdadeiramente essas pessoas, né? E quando a gente vê uma ação como essa, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de trazer esse tema para dentro da igreja, de unir as mães que estão envolvidas no GEPANDA, qual que é a importância, né, da participação, não só das mães, mas da igreja em si, de se inteirar desse tema e, como um corpo, né, saber como se apropriar, como entender melhor e como agir no dia a dia, como a importância, né? É extremamente importante a participação da comunidade como um todo, né? Acho que quanto mais a gente fala e divulga isso, mais isso vai se alastrando, mais as pessoas vão tendo conhecimento, e a importância da comunicação assim, salutar, porque a gente muitas vezes percebe que as próprias pessoas que têm esses direitos, elas desconhecem, né? Então tem tantas coisas que as pessoas têm direito de colocar aí, consegue se aproximar dessa tão desejada garantia dos direitos. A gente fala em conquistas e desafios, doutora Elisa, a gente pode dizer que nos últimos anos os direitos das pessoas com deficiência vêm sendo mais respeitados, algumas leis surgiram nesse sentido, enfim, como é que está sendo esse caminho, né, de conquistas e desafios? Eu vou, aproveitando esse tema que você trouxe, eu quero trazer um ponto de destaque muito importante, que
a gente nos últimos anos, que é com relação à questão da tomada de decisão apoiada e da interdição da curatela, que muitas pessoas falam, né? Antigamente, às vezes, as pessoas pensavam que o simples fato de uma pessoa ter deficiência, independentemente de qual era, já era uma justificativa para ingressar com a ação, e muitas vezes a pessoa era interditada, mas ela tinha um grau de capacidade mínima para poder atuar no dia a dia dela. E com a vinda da tomada de decisão apoiada, eu acho que isso foi um passo extremamente significativo e importante para essas pessoas. Que hoje em dia essa pessoa ela não vai ser interditada. Se ela tem alguma capacidade de tomar decisões na vida dela, ela não vai ter um título lá de interditada. Na verdade, ela vai escolher 2 pessoas para que possa apoiá-la na tomada de decisões do dia a dia. Então, ela vai escolher essas 2 pessoas, vai entrar com uma ação e essas pessoas vão ficar como auxiliares, né? Então, nas medidas que ela for tomar no dia a dia, questões patrimoniais, negociais, elas vão ter esse respaldo dessas 2 pessoas de confiança dela. Então, a gente muda um cenário aí muito significativo. E cada vez mais eu acho que o que a gente vê hoje no mercado, no trabalho, nas faculdades, nas escolas, a gente vê a pessoa com deficiência hoje ela mais inserida e tendo esse relacionamento cada vez mais à vontade, cada vez... Isso é muito bom, né? E esse relacionamento é fundamental, né? Extremamente. A gente percebe que hoje em dia a questão da acessibilidade ela tem ficado mais em voga, né? Os lugares têm se preocupado mais com isso. A gente observa que, eu não sei se vocês chegaram a ver, tem um vídeo muito interessante que eu vi recentemente de uma criança que estava na Disney e ela não falava, só com gestos de sinais. E uma das pessoas, né, uma das princesas falou com a criança por gestos de sinais. Então, assim, a gente está percebendo que isso está se mobilizando. Né? Então, a gente, cada vez mais, os espaços estão trazendo essa inclusão efetiva para essas pessoas e que estão deixando essas pessoas conseguirem conviver em sociedade de uma forma mais confortável e harmoniosa, porque o problema é você ir até um espaço, ir até um local, estar dentro de um ambiente em que você não tem, você tem o seu acesso limitado por alguma razão. Então, a partir do momento que a gente promove essa acessibilidade e tem esse cuidado, a gente gera mais integração. E aí... Deu... Entendi. Bom, e a gente tem, quando a gente pensa em pessoas com deficiência e acessibilidade, a gente tem que pensar numa série de situações, porque às vezes a gente pensa em acessibilidade simplesmente como uma rampa, por exemplo, para o cadeirante, ou pensa na linguagem de sinais, mas é muito mais amplo do que isso, na verdade, né? Os direitos são muito mais amplos, não é verdade, doutora? Na verdade, são muito mais amplos mesmo. A gente, às vezes, tem uma visão muito limitada dos tipos de deficiência, né? E ela é, de fato, muito mais ampla do que a gente imagina. E aí é que eu volto no ponto de a gente falar, divulgar, da comunidade estar sempre atenta a essa questão, para que a gente cada vez mais consiga alcançar esse todo. Né? Então, assim, pequenas atitudes e mudanças no nosso dia a dia, em especiais dos locais públicos para poder receber essas pessoas, podem fazer uma grande diferença e permitir a verdadeira inclusão. E eu gostaria que falasse um pouquinho do evento em si, né, para a gente divulgar ainda mais, que sábado acontece agora, né? Neste sábado já. Olha, eu estou aqui com a agenda, eu estava com a conferência, então eu estava com a data, falei, não, vai ser no próximo? Não é nesse sábado. Para a gente já poder divulgar. Nesse sábado. Ai. Então, vai ser um evento incrível, a gente vai estar junto com vocês, trazendo algumas dos direitos, né? Que eu volto aqui ao ponto que a gente falou, da questão da importância de nós divulgarmos isso, falarmos sobre isso, e quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor. Então, nesse sábado, a gente vai estar às 4h, vai ter o evento presencial, mas ele também vai estar disponível de forma virtual para quem quiser participar. E nós vamos trazer um pouquinho dos direitos das pessoas com deficiência, para as pessoas conseguirem ter subsídios para irem atrás deles. Doutora Carla vão estar presentes, né? Vai ser uma palestra, sim, vamos dizer assim, compartilhada. E sem dar muito spoiler, mas quais são os assuntos principais que vocês pretendem tratar?
A gente quer trazer uma visão diferente, né? Normalmente as pessoas falam muito de direitos básicos, questão de educação, saúde, mas a gente quer se aprofundar um pouquinho mais em outros pontos, né? Trazendo não só essas questões básicas que muitas vezes as pessoas conhecem, mas planejamentos. Eu vou já dar um spoiler aqui de um dos temas que a gente pretende falar no sábado, que é com relação ao planejamento da pessoa, é a criação de como se fosse um cronograma do futuro dessa pessoa. Uhum. E às vezes a gente não dessa pessoa, que pode ser que amanhã ela perca, né? Alguém que dá esse suporte para ela, ou um desses apoiadores que eu mencionei da tomada de decisão apoiada, em situações como essa, como ela vai agir, né? Então a gente vai trazer um pouco da temática de como as pessoas antecipadamente podem criar esse cronograma para gerar esse amparo, essa segurança e proteção para essa pessoa lá no futuro, quando acontece algum tipo de situação que a gente nunca imagina, né? Que é perder alguma pessoa que está ali do lado dela, dando todo esse apoio. Uhum. Muito bom. Para participar, as inscrições no site estão abertas. E é aberto ao público geral, né? Não só os membros da igreja. E não só as pessoas com deficiência ou seus parentes, quer dizer, qualquer pessoa pode participar e aprender sobre o tema, né? Exatamente. Ai, muito tá certo, bom. Eu queria que a senhora fizesse um convite, então, para todos que estão assistindo a gente aqui no Notícias do Bem, para que venham participar, lembrando a importância desse tema, né? Lembrando a importância da gente tratar desse assunto, falar desse assunto e colocar em prática também, principalmente, aquilo que a gente vem aprendendo a respeito desse tema. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais desse tema que para mim é especial. E gostaria de convidar todos vocês que estão assistindo, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, como vocês já trouxeram, né? Não só pessoas com deficiência, mas qualquer pessoa. Eu acho que é um tema que ele abrange não só as pessoas que estão envolvidas naquele meio, mas todos nós. Nós somos pessoas e peças-chave para permitir e garantir que a gente consiga avançar e evoluir cada vez nesse assunto. Então, vamos lá e a gente se encontra no próximo sábado. Muito bacana. Bom. Doutora Elisa, gostaria que você deixasse os seus contatos para a gente, por favor. Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, né? Quem quiser conversar mais também a respeito desse tema. Sim. Quem quiser conhecer mais, quiser falar, é só entrar no site do nosso escritório, gasparmoreno.com.br. Lá vocês vão conseguir ter todo acesso às informações necessárias, telefone, e-mail, podem entrar em contato com a gente está à disposição para tirar as dúvidas necessárias. Tá, e tem essa hashtag aí também, né? O @GasparMorenoConsultores. É Instagram esse aí, doutora? Isso, é o nosso Instagram. É o Instagram, tá certo. Doutora Elisa, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Boa palestra no sábado, né? Sim. E volte sempre. Obrigada.